nós já vamos ler um texto, já, é só você terminar de ofertar, nós vamos ler um texto, e esta noite eu quero orar por você, eu quero declarar sobre o que eu prego aqui, o que eu pregar, a bênção de Deus sobre a sua vida, né? O Senhor Deus está chegando. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem Ele, Deus está chegando aí. Se em sua mesa está faltando pão, se a vitória não está em suas mãos, pare de chorar e preste atenção, lá vem Ele. Ele é justiça, Ele é o remédio, Ele é o pão, Ele é Jesus, o dono da vida, a sua salvação. Deus abençoe você que está ofertando, Deus abençoe você que já ofertou, Deus abençoe você que não pôde ofertar. Que as bênçãos do Todo-Poderoso de Israel esteja sobre você. Eu quero convidar você que está aqui, você que está lá pelo telão, você que está na galeria, onde você estiver, pegue a sua Bíblia, os que puderem ficar em pé em reverência à leitura da palavra, fique em pé comigo. Se você não pode por causa de algum tipo de enfermidade, fique tranquilo, a gente respeita você. Daniel capítulo 6, eu gostaria de ler aqui o capítulo 6 de Daniel, porque foi esta palavra que Deus colocou no meu coração neste dia para entregar aqui para esta igreja. Deus abençoe o pastor Isaac, que ainda mora em Itanhaém, mas está vindo aqui para o Paraná, né, pastor? Deus abençoe, obrigado pela sua presença, vai ficar pertinho da gente aqui. Capítulo 6 do livro do profeta Daniel, está escrito assim: o rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do seu reino. Aí os outros ministros e os outros governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel, destruir o plano de Daniel, acusando ele como um mau administrador, mas procuraram e não encontraram, porque Daniel era honesto, Daniel era direito, por isso ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Você fala assim, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu também perguntei a mesma coisa. O que isso tem a ver comigo, Espírito Santo? Aí nós vamos ver então o que tem a ver. Vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra, e eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor vai fazer neste dia. Me ouça aqui, por favor, me ouça e glorifique o teu nome através da mensagem que quero pregar da tua parte. Que esta noite seja profética, e aonde a minha voz e a minha imagem chegar, chegue a tua bênção, em o nome de Jesus, assim eu oro, amém. Assentem todos que têm um lugar,
e com atenção e reverência, escute o que Deus tem para você. Só abra a sua boca para dar glória, mas escute o que Deus tem para você. Nós estamos vivendo em uma época muito difícil no mundo. Você olha para este mundo aí fora, em cada canto deste mundo, países, você vai ver como que a coisa está terrível. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem que era para ser uma bênção, um instrumento na vida de alguém, infelizmente, a sociedade, o ser humano, perdeu a sua identidade. Até porque as pessoas desta geração, as pessoas deste mundo, as pessoas que vivem nesta terra, a maioria delas estão vivendo em crises. Quando eu digo crises, não estou relacionando a crise financeira ou crise falando em dinheiro, eu estou falando de crises existenciais. O ser humano vive em crise espiritual. Não buscam mais a Deus, o homem, não clama mais a Deus. O homem, ele tem em si um orgulho, e ele acha que ele pode, ele é autossuficiente para fazer as coisas da sua vida darem certo. O mundo vive em crise, não só espiritual, mas o homem vive em crise pessoal. Isso é um perigo muito grande, porque a crise pessoal é quando a pessoa não sabe o que ele quer da vida, não sabe se sobe a escada ou se desce, se vai para frente ou vai para trás. Se entrou alguém aqui com crise pessoal, não sabe o que vai fazer, é complicado. O homem também perdeu a crise de identificação, ele não sabe nem de onde veio, e muito menos para onde ele quer ir. Tudo isso são crises que o ser humano passa, crises emocionais, quando os sentimentos são destruídos, quando a pessoa não tem força para se levantar. O homem vive em crise de integridade, quando a verdade, o caráter é corrompido, quando as pessoas passam e deixam de ser verdadeiras, e se corrompem, se destroem, não possuem caráter. A integridade, nesses últimos dias que estamos vivendo, é uma virtude que poucos têm. Está difícil você encontrar pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas com caráter. Não vamos muito longe no mundo, vamos olhar para a nossa própria casa, para a nossa própria nação. Vivemos hoje no Brasil uma crise de integridade sem precedentes. Infelizmente, os escândalos que você escuta, que você ouve, se multiplicam como erva daninha no meio da sociedade, se multiplicam no meio dos governos, se multiplica no meio das pessoas que eram para dar exemplos de vida, infelizmente não estão. Políticos sem escrúpulos, políticos que roubam a nação, roubam os cofres públicos e chegam até a dizer que não devem nada e que são inocentes. Uma das maiores piadas que eu ouvi esta semana foi do ex-presidente Lula dizer que dentro das igrejas, dentro dos órgãos da igreja evangélica católica, mesmo no meio de tantas coisas, ele citou vários segmentos, disse que não existe uma pessoa mais honesta do que ele. Ele mandou procurar, está até no YouTube, ele fala, procurem, vocês não vão achar nem pastor, nem padre, nem papa, não existe no governo uma pessoa mais honesta do que eu. Ele está dizendo. Mas o que nós vemos é falta de integridade. Falta de integridade na família.
A fidelidade conjugal está à deriva, está ameaçada. Infelizmente não há mais integridade conjugal. Existe falta de integridade de caráter no meio eclesiástico. Meio eclesiástico, para quem não sabe, é um meio religioso onde pastores, padres, bispos, seja quem for, que está num altar, precisa ter caráter, precisa ser íntegro. Aqueles que devem e precisam dar exemplo para o povo, acabam se tornando pedras de tropeço e de engano para a sociedade. E se nós olharmos essa sociedade, a gente fica desanimado, porque você vê tanta coisa ruim acontecendo, tanta coisa errada acontecendo, que não adianta, para onde você for, você vai sempre cruzar com pessoas inescrupulosas, pessoas que não têm caráter, pessoas que não têm integridade pessoal. Infelizmente, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, isso é verídico, porque o diabo tem dominado esse século que vivemos. Porém, vale lembrar a você que nem tudo está perdido. Diga para uma pessoa assim: nem tudo está perdido. A história nos mostra que em meio a tantas coisas ruins, em meio a tantas coisas tristes, em meio a tanta falta de caráter, de integridade entre os homens, em meio a tanta corrupção, ainda há pessoas que se mantêm íntegras. O texto que lemos hoje nos diz isso. E vale lembrar a você que o texto que lemos hoje está contando uma situação no reino, aonde aqui diz, quando o rei Dario conquistou a Babilônia, até porque a Babilônia antes, ali na Babilônia, o Nabucodonosor era o grande megalomaníaco rei, doido. Quando ele morre, o seu filho Belsazar assume o reino da Babilônia, mas por um período de tempo, logo a Babilônia é dominada pelos medos, e aonde entra essa história aqui, de Daniel no capítulo 6, o rei Dario, o rei Medo, assumiu a Babilônia, e logo na frente, após o império de Dario passar, vem os persas com o rei Ciro. A Babilônia passou por vários governos, podemos dizer assim 3, e este homem aqui, Dario, ele, quando conquistou a Babilônia, ele notou que a Babilônia era um país muito corrupto. Então, para não ter problemas de impostos, ter problema de roubalheira, ter problema de coisas ruins, ele divide o seu país em 120 estados, porque a palavra província é estados. E esses 120 estados, ele coloca 120 prefeitos para tomar conta de cada estado. Eu estou falando uma coisa a você, primeiramente política, para você entender aqui o contexto histórico. E agora, para governar essas 120 estados, ele coloca 120 prefeitos. Mas para coordenar esse sistema político desses 120 prefeitos, ele escolhe 3 governos, 3 governadores. E a Bíblia diz, e entre eles, Daniel. Deus tem planos com você e comigo. Deus tem coisas grandes com você. Por isso você não morre, você não perde, você aparece na história, mesmo nessa geração de gente atribulada, corrupta, sem fé, sem esperança, que pensa só em si, mesmo nessa sociedade destruída, Deus te levanta, Deus te colocou nela, Deus te trouxe até aqui, para você entender que algo de Deus ainda tem preparado para a tua vida. Porque neste mar, todo o que estava acontecendo ali, o rei Dario sabia que a corrupção estava instalada dentro do palácio, e mesmo fazendo tudo isso para se proteger, o rei Dario não escapou da corrupção.
porque aquelas pessoas que ele colocou como lideranças começou a fazer coisas erradas, começaram a fazer coisas ilícitas. A corrupção estava instalada dentro do palácio, nas rodas mais altas do governo de Dário. Mas nesse mar de lama começa a florescer um lírio chamado Daniel. Daniel, homem honesto, sério, fiel, de oração e crente. Você não é produto do meio. Deus te escolheu para fazer uma reviravolta na sua casa, no seu trabalho, aonde você vive. E na época que aconteceu essa promoção de Daniel, pastor Zé Carlos, Daniel estava com mais de 80 anos. Daniel era velho, seus cabelos estão brancos. Na época de Nabucodonosor, quando ele chega na Babilônia, ele chega jovem. Passa todos esses impérios, todos esses anos. Nesse dia, capítulo 6, Daniel tem mais de 80 anos. Diga para o teu irmão assim: nunca é tarde para Deus te abençoar. Diga para ele: nunca é tarde para Deus mostrar o poder dele na sua vida. Nunca será tarde. Aleluia. Dá glória. Quando você aplaude, você dá glória. E como Daniel era crente, era certinho, não passava a mão em nada, não pegava propina, não se envolvia com maracutaia, com licitações enganosas. Vamos usar esse termo assim, né? Porque isso vai servir até para políticos que vão ouvir essa mensagem. Então veja bem, como Daniel não era, produto do meio corrupto, não era uma pessoa, sabe, sem caráter, como Daniel era crente, era fiel, temia a Deus, isso prejudicou aquelas pessoas. Por quê? Porque quando tem alguém sério no meio do negócio, os que são errados se sentem incomodados. A luz que brilha em você incomoda as trevas que estão ao seu lado. Aleluia. É por isso que alguém olha para você e diz assim: eu não entendo essa irmã, eu não entendo esse irmão. Ele quer ser certo, ele quer ser crente, ele quer ficar na igreja. Por que ele não é igual a nós? Por que ele não se mistura? Por que ele não dá um jeitinho? Sabe por que esse irmão não dá um jeitinho? Sabe por que esse irmão não se mistura, essa irmã não se mistura? Porque ela sabe que Deus tem um plano com ela, ela sabe que Deus tem algo ainda na vida dela, ela sabe que ela foi chamada por Deus para fazer a diferença. Por isso eu quero profetizar: continue na sua fidelidade com Deus, continue na sua integridade com Deus, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vai te livrar, vai te curar, vai te libertar, vai te abençoar e vai abrir a porta para você. O Deus Todo-Poderoso vai fazer isso pela tua vida. Três gerações de governo passaram, Daniel continuou o mesmo. A vida de Daniel nos mostra muita coisa. A vida de Daniel mostra que uma vida espiritual saudável é o alicerce de um projeto grandioso. Pessoas meia-bocas não têm firmeza. Vida espiritual sadia, base sadia. A vida de Daniel e o que acontece com ele no capítulo 6, ainda introduzindo essa mensagem, nos ensina também que as mesmas pessoas que nos bajulam hoje, pode maquinar o mal contra nós amanhã. Porque os mesmos ali, que estavam com Daniel, que eram autoridades com ele, bajularam ele, mas em outra época, lá na frente, maquinaram o mal para destruir Daniel.
Tudo porque Daniel não era igual a eles. Mais uma coisa, a vida de Daniel prova para qualquer homem que é possível ser íntegro, que é possível ser fiel, tanto na adversidade da vida, como na prosperidade da vida. Isso Daniel prova, que na adversidade eu posso ser crente fiel, na prova, e também quando Deus me exalta, eu posso continuar sendo fiel com Deus. A vida de Daniel nos mostra também, a mim e a você, que nós não precisamos de elogios para conquistarmos aquilo que cremos em Deus pela fé. Se nós imitarmos pelo menos 1% da vida de Daniel, não haverá derrotas no nosso meio, pastor. Não haverá fracassos no nosso meio. E foi por causa dessa vida, desse caráter, que eu disse a vocês, que essas pessoas que eram do governo, como Daniel era, se levantam contra ele. E o texto diz aqui, que Daniel mostrou-se competência mais do que eles. Daniel mostrou que tinha mais capacidade do que eles. Sabe por quê? Não que Daniel era o bonzão da boca, é que Daniel tinha o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, você é acima da média, você é melhor do que as pessoas onde você trabalha. Você, pastor, falaram que eu não tenho capacidade, é mentira do diabo, você tem capacidade, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Por isso você deve entender, que se as pessoas elogiarem ou não elogiarem, aprovarem ou não aprovarem, você tendo o Espírito de Deus, você vai fazer a diferença, e a vitória será maior na tua vida. Você só precisa ter o Espírito de Deus. Você acha quem é que atrai as pessoas aqui? É o apóstolo? Não. Hoje eu estou um pouquinho melhor, Beto, mas lá no começo só Deus. Quem viu uma foto minha esses dias atrás ficou escandalizado, nem achou que era eu, achou que era um espantalho. É Deus quem atrai as pessoas. Daniel foi provado pela fidelidade. E o texto diz aqui que eles procuraram os ministros e os governadores. Imagina, 120 governadores, mais 3 ministros tribulosos, 120, 122 homens procuraram da cabeça à planta dos pés de Daniel para achar uma brecha, pastor. Imagina a investigação que fizeram com este homem. Procuraram isso, procuraram no cartório, procuraram ver se ele não tinha alguma coisa errada, procuraram isso, procuraram aquilo, e vasculharam toda a vida de Daniel, de cima embaixo, família, se ele tinha um problema na justiça, propina, se ele era uma coisa mesmo, e foi procurando para o acusar. Procuraram para ver se Daniel era mau administrador, mas não encontraram nada, porque Daniel era honesto, era direito, então ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Se você anda na presença de Deus com sinceridade, pode procurar, vai vasculhar, mas não vão encontrar nada para te acusar, para destruir a tua vida. Por isso Deus está dizendo para alguém: continua andando na minha presença, que a voz do acusador não vai alcançar você. Pode vasculhar, mas não vão encontrar nada para humilhar a sua vida. Daniel era tudo isso. Aí agora, como não acharam nada, porque o diabo é muito sagaz, porque eles não querem simplesmente, pastor, queimar o filme de Daniel, eles querem destruir Daniel, querem tirar Daniel da jogada, querem acabar com a vida de Daniel. Esse é o plano do diabo. O diabo não quer só queimar seu nome, ele quer te destruir, ele quer acabar com você. Ele não quer só separar a família, ele quer acabar com a família, ele quer destruir o casamento. Ele não quer só destruir a pessoa, acabar com a moral, ele quer acabar com a história da pessoa. Quantos estão me entendendo? Então diga para o teu irmão assim: o diabo tem raiva de você, porque você está se destacando, porque você está querendo ser íntegro, fiel, honesto. Aí, como não acharam nada, olha só o que eles procuram. Olha o verso 5. Olha o verso 5.
Eu vou ler. Então eles disseram uns para os outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha ligação com a religião. Ei, mas o diabo é. Já que a gente não consegue achar uma coisinha, vamos agora naquilo que ele diz que vive: religião. O diabo é assim. Quando ele não ganha numa área, aí ele vai querer mexer com o sistema religioso. Ele vai querer usar a religião. Ele vai querer se levantar através do princípio religioso, porque o princípio religioso não rege apenas o mundo físico, mas rege apenas também o mundo espiritual. Nós estamos aqui, eu te vejo, você me vê, mas nós não estamos vendo nenhum demônio aqui. Mas se Deus abrir os nossos olhos, nós vamos ver demônio querendo atrapalhar, querendo destruir. E eu posso imaginar que o diabo colocou no coração daqueles homens e disseram: olha, secularmente você não vai conseguir achar nada com Daniel, o negócio dele é espiritual, e o negócio é espiritual. Se vocês conseguirem atingir a vida espiritual, se vocês conseguirem achar problema espiritual nele, vocês conseguem derrotar ele, porque esse homem aí, o negócio dele não é material, o negócio dele é espiritual. Ele é um homem espiritual, e para vencer espiritual tem que ser espiritual. Para vencer coisas do mundo espiritual tem que ser do jeito espiritual. É por isso que há pessoas aqui que estão sentindo batalhas espirituais, porque o negócio não é mais físico na tua vida, o negócio agora é no mundo espiritual. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer uma palavra profética: pode levantar tranca-rua, preto velho, caboclo das encruzilhadas, pode levantar o inferno, mas não vai prevalecer contra a tua casa, contra a tua vida, contra teu projeto, contra teu sonho. Sabe por quê? Porque Deus guarda a tua vida espiritual. Continua sendo crente, continua fazendo campanha, continua sendo fiel, continua sendo íntegro, e você vai ver a mão de Deus, aleluia, te dando o maior livramento da tua vida. Deus vai dar livramentos aqui ainda ao amanhecer. Deus vai dar livramentos aqui esta madrugada. Sabe por quê? Porque você está entendendo que o negócio é espiritual. Sua luta agora não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores das regiões celestiais. Eu sei que tem demônio que não queria que você viesse, tem demônio que atribulou teu coração, atribulou tua mente, jogou tudo que podia para te parar, levantou calúnia, levantou mentira, levantou falsos testemunhos, tentaram te pegar, mas não conseguiram. Aí então o demônio diz: deixa agora que eu vou no mundo espiritual, e tentou de todas as formas te impedir de chegar aqui, porque esta palavra não é minha, esta palavra veio do céu para o teu coração. Mas Deus, o Deus de Daniel, aleluia, é especialista em livrar os seus filhos. E eu quero aqui dizer: vai haver livramento de cova nesta noite. Não importa a cova que a senhorita se encontra, não importa a cova que o Senhor se encontra, pode ser a cova da doença, pode ser a cova da dívida, pode ser a cova do relacionamento, pode ser a cova das percas, não importa. Eu estou aqui como profeta e profetizo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, esta noite te livrarei, meu filho, desta cova, porque eu, Senhor, te conheço. Xarabacalamaia, aleluia.
Aleluia. Quando nós vamos no verso 10 a seguir, melhor dizendo, no verso 6, eles foram falar com o rei. 122 líderes políticos, e chegaram até o rei com uma estratégia. Chegaram e saudaram o rei, que o rei Dário viva para sempre. E o rei ficou cheio de elogios. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no teu reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que faça uma lei e que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. E o rei disse: que lei é essa que vocês querem que eu aprove e sancione? Eu quero que, disseram todos eles, queremos que o Senhor ordene que durante 30 dias, quantos dias? Todos façam os seus pedidos somente à sua pessoa. O rei assina isso, sela com seu anel, que durante 30 dias, qualquer um que for fazer qualquer pedido, qualquer prece, qualquer oração, se fizer para qualquer outro Deus, seja lançado na cova dos leões. Os babilônios matavam na fornalha, costume babilônio, os medos, cova. E o rei achou interessante e sancionou a lei, pastores. 30 dias, só fala para o irmão, só 30 dias. Isso aqui é tudo mistério que eu estou pregando. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a nenhum Deus, tanto Deus babilônico, outros deuses, nem ao Deus do céu. Tinha que orar, ou melhor dizendo, tinha que falar com o rei. E o rei então assinou, carimbou, e uma sentença dos medos e dos persas nunca poderiam ser anulada. E o rei assinou a ordem e mandou que fosse publicada no diário oficial da Pérsia, ou da Média. E ali saiu. Agora, olha só, verso 10. Se você quer vencer, você vai ter que mudar o seu conceito. Se você quer um livramento de Deus, você vai ter que mudar suas atitudes. Aqui, Daniel teve 3 atitudes fantásticas. Porque a lei do homem é uma coisa, a palavra do homem é uma, a palavra de Deus é outra. O homem pode assinar um documento contra você, o médico pode dar uma sentença dentro do conhecimento dele, o teu advogado pode carimbar e dizer: ó, tem que ser assim, porque não tem outro jeito. Mas se a senhora, o senhor, a senhorita for íntegro, fiel e ter as atitudes de Daniel, Deus muda história. Aquilo que é para a morte, Deus transforma em vida. Aquilo que é para vergonha, Deus muda em vitória. Aquilo que é para lágrima ser derramada, Deus traz alegria plena. Deus quer mudar a tua história, a história da tua casa. Você não sabia disso, minha irmã? Então alegra teu coração, não fique triste por causa de algumas leis injustas, de algumas pessoas injustas, por causa de alguém que não entende o que Deus tem na sua vida. Descansa teu coração. Vamos ver o que Daniel faz quando esta lei injusta, esta lei maligna, quando esse complô contra a vida de Daniel, porque o alvo ali, pastor, era Daniel. O alvo ali não eram outras pessoas. O diabo queria acabar com Daniel. Não é outras pessoas que o inimigo quer destruir. Ele quer destruir é você. Ele quer destruir seus sonhos. Ele quer destruir aquilo que você acredita.
Mas Daniel, quando soube, olha o verso 10, primeira atitude. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. Voltou para casa. Diga para o teu irmão assim. Primeiro, diga para ele: Daniel não muda a sua rotina de vida. Eu te digo, em nome de Jesus, não mude a sua rotina de vida por causa das lutas e as ameaças e as doenças e os problemas que você está enfrentando. Não mude. Vá para casa como sempre foi, alegre. Tem pessoas que quando a luta vem, a primeira coisa que ele faz é mudar a rotina, é abaixar a cabeça. Eu não vou mais passear porque eu não tenho mais prazer. Eu não vou nem comer essa carne que eu gosto, porque a luta é tão grande que eu não tenho mais sabor. Deus diz para você: você crê em mim, minha filha? Então não mude a sua rotina. Viva a rotina. Viva acreditando no milagre todos os dias da sua vida. Aleluia. Essa tribulação que veio sobre você foi para mudar a tua rotina, para você parar, para você estacionar, para você não sonhar, para você não acreditar, para você não se planejar. Se planeje, Deus tem coisas lindas para você. O inimigo sabe que a promessa de Deus na tua vida é algo forte, é algo sobrenatural. Aí ele quer interromper a sua rotina diária, mas continue vivendo normalmente, continue a sendo fiel, continue a ser íntegro. Oh, glória a Deus. Sabe por quê? Porque o rei já está pensando de que forma vai ajudar você a sair dessa, aleluia. Se todos em sua volta querem parar, se todos em sua volta querem só pecar, se todos em sua volta quer viver uma vida distanciada, divorciada da verdade, continue sendo íntegra, continue sendo íntegro, porque Deus está de olho em você. Ele está olhando cada passo da tua vida. Tua família não está te entendendo, teu parente até te deu um conselho e disse: para com isso, desista, mude a sua rotina, pare de ficar assim. Mas você ouvindo esta palavra te dá um ânimo na tua alma, e você hoje não vai mudar a tua rotina porque alguém quer que você mude. Você simplesmente vai continuar na fé, vai continuar na esperança, vai continuar sendo crente, vai continuar na campanha. Se tiver pelo menos aqui 1% que não vai mudar a rotina, porque o diabo está ameaçando, levanta a mão direita, manda um glória para o céu, porque Deus está de olho em você. E a Bíblia diz que Deus não te deu um espírito de medo, nem de covardia. Deus te deu um espírito de ousadia, de intrepidez. O Espírito do Senhor que está na tua vida, Ele te leva para frente e não para trás. O Espírito de Deus que está na tua vida, Ele te levanta e não te derruba. O Espírito de Deus que está na tua vida, Ele fortalece você. Por isso toma posse desta palavra. A tua vida vai continuar, você vai continuar trabalhando, você vai continuar sonhando, você vai continuar planejando, você vai continuar, aleluia. Oh glória, eu estou sentindo uma unção aqui, que Deus está marcando e achaia, falando com você, dizendo: ninguém vai mudar a rotina da tua vida, porque eu já escrevi a tua história, e ninguém vai mudar o que Deus escreveu. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Primeiro, Daniel não muda a rotina. Daniel foi para onde? Para a sua. Quando ele chega na casa dele, ele diz assim: no andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém.
Eita, eu gosto disso. Fala assim pro teu irmão: na casa de Daniel tinha um quarto cuja janela dava em direção para a cidade de Jerusalém. Agora olhem para cá. Daniel está na antiga Babilônia, reino agora de Dario, o Medo. Jerusalém está longe, mas Daniel, a casa dele tem um quarto, ele constrói um quarto e faz com que a janela seja colocada na direção da terra de Israel, em direção ao templo de Salomão. Isso aqui é tão profundo, que aqui diz que Daniel abriu as... Olha aqui para mim. Daniel falou: como é que é? Tem essa lei aí, Não vou mudar minha rotina, vou continuar a ser crente. É para matar? Tranquilo, estou indo para casa, abrir minha janela. Daniel abriu as janelas para Jerusalém. Você sabe aonde é a Jerusalém da igreja? A celestial. Sua janela tem que estar aberta. Daniel abriu a janela, ajoelhou e orou, dando graças a Deus. Espera aí, a oração de Daniel foi dando graças a Deus? Navegue comigo aqui. Chegou em casa, ameaçado, com a vida correndo perigo, o diabo querendo destruir, todos os amigos traiu ele. Não mudou a rotina, primeiro. Segundo, Daniel não muda a agenda de Deus na vida dele. Quem tem janela aberta e tem joelho no chão e agradece a Deus, Deus não muda a agenda da tua vida. Era para você ter dado um glória, tudo bem. Daniel, olha aqui. Eu vou ajoelhar aqui porque é que os irmãos aliviam. Daniel dobrou o joelho, abriu a janela, levantou as mãos. E eu imagino que Daniel fez aquela oração de Salomão em 2 Crônicas, no capítulo 7, quando Salomão inaugura o templo. Que oração é essa? Salomão, quando inaugurou aquele templo em Jerusalém, Salomão orou assim: Deus de Abraão, quando alguém estiver em perigo, estiver atribulado, estiver até numa terra estrangeira e estender as mãos para este lado desse lugar, ouve do alto céu a oração e dá vitória. Eu imagino que Daniel lembrou disso. Daniel levantou as mãos. E qual foi a oração de Daniel? Não diz aqui, o texto só diz assim: e ele deu a Deus graças. A oração que gera milagre não é aquela da pedingância, daquela de pedição. Ai Deus, me dá. Não. A oração que gera milagre é aquela: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me sustentou até aqui. Eu te agradeço porque o Senhor me deu forças para chegar até onde eu cheguei. Eu te agradeço por isso, eu te agradeço por aquilo. Você sabe por que muita gente não recebe? Porque não tem um espírito de gratidão. A pessoa não agradece a Deus nem pela palavra que recebeu a semana passada, que teve uma bênção. Não agradece a Deus pela comida, não agradece a Deus pelo trabalho. A pessoa só sabe pedir, mas não sabe agradecer o que já pediu, recebeu, o que já recebeu. Você tem que ter um espírito de ação de graça. Qual é a oração que Jesus ensinou? Pai nosso, me dá isso, me dá aquilo, faz assim. Não, a oração começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, adorado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Querido, comece a orar louvando o nome de Deus na tua vida, lá no teu quarto, na tua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer. Daniel começou a dar graça. Eu te louvo, eu te agradeço. Daniel começou a dar graça. A sentença do rei era: quem não orasse a outros, não orasse a ele, seria lançado na cova dos leões.
Agora, preste atenção no que eu vou lhe falar. A cova do rei estava preparada, mas a verdadeira cova que Daniel passou, mais perigosa do que a dos leões, foi a cova do seu quarto. O quarto de Daniel foi a verdadeira cova, porque foi ali que os leões queriam destruí-lo. O inimigo não vai querer te destruir quando você já estiver lá na cova. Ele vai querer te destruir antes da cova. Por que eu te digo isso? Lendo esse texto, eu entendi que o diabo, ele prefere que nós preservamos a nossa vida e percamos nosso testemunho. Daniel com certeza foi tentado pelo diabo naquele quarto, porque quarto de oração é quarto de guerra. Porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus entra num quarto para orar, ele começa a clamar a Deus no quarto, o diabo vai lá para tentar mudar a concepção da oração. Eu imagino que ali Daniel, no quarto, com as mãos estendidas, dando graças a Deus, o diabo veio e falava ao ouvido dele: Daniel, ô Daniel, por que você não para de orar? Desista. Daniel, por que você não facilita as coisas? É tão simples, Daniel. É só obedecer a lei. Daniel, é só 30 dias. Cala a sua boca, é só 30 dias. Daniel, não custa nada você parar de orar 30 dias. E Daniel está orando. E os pensamentos, as setas vindo. Aí o diabo viu que Daniel não parava de orar. O diabo concordou com a oração de Daniel. Tá bom, você pode até orar, Daniel, mas vou te pedir uma coisa para você. Não morre não. Você pode até orar, mas fecha essa janela aí, para ninguém ver você orando. Aí você ora tranquilo, ninguém sabe mesmo, é que é oculto. Daniel escancarou a janela. O diabo quer fechar a janela, jogando ideias no teu quarto de oração ou na tua oração, dizendo: desista, pare, fica uns dias, para aí, dando palpite. Mas Daniel escancarou a janela. O diabo dizia: olha, Daniel, a posição que você tem, rapaz, você não é qualquer um não. Assegura teu emprego, assegura teu futuro. É só 30 dias. É só você não orar nesses 30 dias. Agora, já que você insiste em orar, tudo bem. Não ore com a janela aberta, não ore em público não, porque o rei falou, quem fosse pedir alguma coisa, era para pedir para o rei. Então, ore em secreto, não fala nada não, fica quietinho. Fica aí, fica só em espírito, fica só... Mas Daniel escancara a janela e abre. Levanta as mãos e começa a glorificar ao Deus do céu. E foi neste momento que os inimigos de Daniel foram lá ver. Chegaram, viram Daniel orando pela janela aberta. Quem nasceu para vencer não precisa ter medo.
de alguém ver você congregar, orar, estar na igreja, passar na fila da unção, ser filmado pela câmera. Não precisa se esconder. Deus está dizendo: não precisa você se esconder, simplesmente continue buscando a minha presença. Tua família vai ter que ver você congregando mesmo, teu pai vai ter que ver você na igreja mesmo, tua tia vai ter que ver você na igreja mesmo. Por quê? Porque eles acham que você está aqui e vai ser o teu fim. Eu vou mudar a tua história. Quando os invejosos viram Daniel orando pela janela, correram lá entregar ele para o rei. Quando disseram: rei, um homem neste reino, um homem apenas neste reino, quebrou o princípio, não está buscando ao Senhor, está orando ao Deus dele, é um hebreu aí, e o senhor conhece muito bem. E o rei disse: quem é? Eles disseram: Daniel, aquele que o senhor exaltou, que o senhor colocou aqui como cabeça. Quando o rei ouviu isso, o rei entristeceu, porque Daniel era amigo do rei, Daniel era amigo íntimo do rei, orava pelo rei, aconselhava o rei. Quando o rei viu a besteira que tinha feito, o rei não podia fazer mais nada. A Bíblia diz que o rei ficou com as mãos amarradas, e aqueles homens disseram: olha, você tem que cumprir a palavra agora, Daniel tem que morrer. E o rei então, sem falar nada, deu ordem para eles. Eles pegaram Daniel, estava na oração, pegaram o velhinho Daniel, cabeça branca, levaram até a cova dos leões, jogaram ele lá dentro e colocaram uma pedra em cima. E o rei naquele dia, porque isso foi de manhã, no dia inteiro, do nascer do sol naquele dia ao pôr do sol, o rei Dario, com todo o poder, com toda a influência, com toda a autoridade que tinha, não conseguiu quebrar aquela lei. Ele diz aqui na Bíblia que ele não conseguiu livrar Daniel, e ele ficou triste, pastor, ficou angustiado, porque ele puxou todos os meios, tribunal superior, foi falar com os ministros, e foi de ninguém. Todo mundo dizia: a lei é essa, rei, se o senhor quebrar essa lei, o senhor não pode mais reinar. E o rei ficou de mão atada e não pôde livrar Daniel. Mas o rei, quando foi falar com Daniel, antes de Daniel ser lançado, o rei liberou uma palavra para Daniel. O rei disse: eu vou tentar te livrar, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas uma coisa eu sei, que o Deus que você serve, oh aleluia, eu sei. Olha o rei Dario falando que o Deus que você serve, aleluia, vai te dar um livramento. Não importa onde eles te colocarem, Daniel, não importa, Daniel, o Deus que você serve é maior, Daniel. O rei Dario foi para casa, não conseguiu dormir, passou aquele dia tentando livrar Daniel. Só que tem coisa na nossa vida, o prefeito pode tentar intervir, o advogado pode tentar intervir, até o presidente da república pode tentar intervir, mas tem coisa que não é para homem resolver, tem coisa que é só Deus quem pode resolver. Deus está dizendo com você: já tentaram te ajudar este ano, já tentaram este dia te ajudar, ninguém conseguiu te ajudar. Você está aqui triste dizendo: agora é o meu fim, agora não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo para você: aquieta teu coração, o homem não vai te livrar, porque isso não é coisa para o homem, isso é coisa para Deus. Deus está mandando te dizer. Então alegra teu coração. Quem vai tirar você dessa cova de enfermidade não é o homem, é Deus. Quem vai tirar você desta cova de humilhação não é o apóstolo, é Deus. Quem vai tirar você desta cova de perseguição não é a igreja, é Deus. Quem vai tirar você do tráfico não sou eu, é a mão de Deus. Quem vai tirar você da feitiçaria é a mão de Deus. Quem vai quebrar o laço contra a tua vida não sou eu, mas é o Senhor Todo-Poderoso. Por isso eu creio que Deus vai tirar pessoas da cova ainda hoje. Quando eu orar aqui, meu Deus vai tirar você desta cova. Levante a mão direita, eu vou profetizar. Tentaram te ajudar, ninguém conseguiu. Tentaram falar com gente influente, mas nada adiantou. Descansa teu coração. Você pode dormir hoje nesta cova, mas eu te garanto que amanhã você não dorme. Eu te garanto que amanhã você não dorme. Você pode hoje dormir na cova da doença, da dívida, da tribulação familiar, mas eu te garanto que amanhã, na próxima noite, você não dorme mais, porque Deus conhece você e Ele quer abençoar você de uma forma maravilhosa. Para
para nós orarmos. Olha aqui, o rei Dario foi dormir e Daniel foi para a cova. Daniel foi para a cova. Não mude a sua agenda de oração. Não pare de orar. Seu quarto é o quarto da guerra, da batalha. E é lá que você vai vencer. Lá no seu quarto, que é a verdadeira cova. Vença lá o leão que quer te devorar. Como Pedro disse que Satanás anda como um leão, procurando a quem tragar. Daniel está na cova. Aí um detalhe que a Bíblia me revelou, o Espírito Santo na Bíblia. Quando Daniel entra na cova, Daniel ajoelha, os leões se aproximam. Só que antes dos leões chegarem perto de Daniel, quem foi lá na cova não foi mais Satanás. Satanás foi no quarto de Daniel, da oração. Mas lá na cova foi um anjo. Então o que está com você nessa cova não é o próprio Deus. Agora imagina se o diabo entra na cova dos leões. Ele ia entrar naqueles animais, ia manifestar que o leão ia ficar mais tribuloso ainda. Mas o grande Deus olhou e disse assim: Satanás, você já perdeu lá no quarto dele. Você já perdeu no quarto dela. Agora na cova, sou eu que vou entrar lá com ele. O anjo chegou. E a primeira coisa que o anjo faz foi mudar a natureza animal daqueles felinos. Leão é um animal carnívoro, se alimenta de carne e de sangue. Quanto mais tem cheiro de carne, ele. Mas quando o anjo entrou lá na cova, por isso que eu digo para você, a vitória sua é tão grande, que os demônios que você tinha que vencer, tu venceu na oração. É isso que eu estou querendo te dizer. Ah, mas eu ainda estou, agora que a coisa piorou porque eu estou na cova. Calma. O anjo ali muda a natureza daqueles animais. De carnívoros a vegetarianos. Os leões chegaram até perto de Daniel. E diz que eles cheiraram Daniel, só que não sentiram o cheiro de carne. Porque o homem que anda com Deus, ele não cheira carne, ele cheira espírito. Se você cheirar espírito de Deus, carne fala de pecado, né? Se você ter o espírito de Deus, o leão chega até perto, mas porque não tem sabor, não tem. Aí os leões cheiraram Daniel. Dá para imaginar a cena. Você sabe que leão é grande, né? Quando eu fui para a África lá, eu passei lá num lugar lá onde tinha leão. Os irmãos falaram: tem uns leões na montanha. Que eu falei: rapaz, ainda bem que não vejo. Lá no parque, como é que chama lá? Ah, esqueci. Passou até na televisão esse dia atrás. Aqueles leões andando para lá e para cá. E Daniel ali. Um vem encher o cangote, dá uma voltinha. O outro vem. Daniel está ali. Se eu fosse Deus, claro que eu não sou, eu ia fazer uma coisa mais bonita ali. Eu ia mudar o rugido do leão para miado de gato. Os leões começam a miar. Miau, miau. E nesse cheiro de cangote, Daniel adormeceu. Dormiu. A noite passou. Ele está na cova, mas dormindo. Cova não é lugar de morte para crente.
Problema não é lugar de destruição para mim e para você. Descansa nessa luta, Deus já te deu vitória. Sabe quando você venceu? Quando você orou esse mês, essa semana no monte, no teu quarto de oração. O rei não dormiu, passou a noite inteira acordado. De manhã bem cedo, antes do sol nascer, Dario saiu de casa, o rei, com soldados, e foi até a cova. Quando ele chegou lá, desanimado, triste, imaginando o pior, a Bíblia diz que Dario chamou Daniel pelo nome. Daniel! E a Bíblia diz que a voz de Dario estava triste. Daniel! Ô Daniel! Você está aí, Daniel? Daniel! E ele começou a clamar a Daniel, gritar o nome de Daniel. Naquele momento Daniel acorda, com a voz do rei chamando ele. E Daniel diz: ó rei! Daniel! Você está vivo? Sim, ó rei, eu estou. Mas o que aconteceu? O meu Deus, que eu sirvo, viu que eu não devo nada, e não pequei contra o rei, nem contra ninguém. Enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me devorasse. O rei gritou: abra a porta! E já abriram a porta, e lá vai o velhinho Daniel. Imagina Daniel, cabecinha branca, saindo assim. E o rei abraçou ele, pastor. Daniel. A Bíblia diz que aquilo que armaram contra Daniel foi contra os próprios inimigos, porque o rei mandou chamar todos eles, com família, com gado, com gato, com cachorro, tudo que eles tinham, e falou assim: lança na cova, se eles passar uma noite aí eu ouço mais eles. Foram lançados na cova. Antes de cair dentro da cova, os bichanos estavam varados de fome. Começou a pegar no alto e estraçalhou todos. E o rei lavrou um decreto e disse: a partir de hoje, qualquer pessoa que não louvar o Deus de Daniel, qualquer pessoa no meu reino que não se prostrar diante do Deus de Daniel, vai parar na cova e vai morrer. Porque o Deus de Daniel é o único Deus que livra da boca dos leões. Quando eu estava orando para pregar isso para a senhora, para o senhor, para a senhorita, e vou orar agora, Deus dizia ao meu coração: é noite de livramento de cova. Se você acredita, fica de pé que eu vou orar por você. É noite de livramento de cova. Eu quero agora orar pela senhora. Coloque a tua mão no teu coração, para o senhor. Qual é a cova que você está sentindo que está querendo te devorar? Não vai, porque a recompensa vem. Daniel foi recompensado. Coloque a tua mão direita no seu coração. Onde você estiver, fecha os teus olhos. Deus, sobre a tua palavra agora eu oro. Aqui existem pessoas que por uma injustiça estão ameaçadas. Aqui tem pessoas me ouvindo em casa, nos ouvindo e assistindo, que estão em uma cova tão difícil, mas esta pessoa não mudou a rotina, não deixou de orar. Mesmo hoje na cova ela está descansando, porque tu és o único Deus de livramento. Pai amado e santo, hoje é a última noite que esta pessoa passa, a única noite e a última, esta cova terrível. O Senhor não livrou Daniel da cova, o Senhor livrou Daniel dentro da cova. O Senhor não nos livra do problema, mas o Senhor nos livra no problema.
Aqui tem pessoas que os sentimentos estão numa cova. Aqui tem pessoas que a saúde está numa cova. Tem pessoas que não sabem o que fazer. Mas ao entrarem aqui, ó Deus, ouviram a sua palavra. E eu quero profetizar que esta noite é a última noite de sofrimento. Porque, Pai, quando amanhecer o dia, como Daniel, o sol raiou, o Senhor com a tua justiça vai entrar, vai brilhar. Pai amado, manhã fala de futuro. Eu sei que o futuro desta família, deste empresário, deste microempresário, deste homem, desta mulher, desse doente, desta pessoa abandonada, não vai terminar na cova. O futuro dela será de paz, de alegria. Deus, quando eles passarem na fila da unção e eu pôr as minhas mãos sobre a cabeça deles, meu Pai, tira eles da cova, Senhor. Tira da cova das doenças esta pessoa que o médico desenganou, meu Deus. Esta pessoa que todos estão dizendo que não tem mais jeito. Esta mãe desesperada pelo filho, pela filha. O Senhor vai livrar, meu Pai, porque Tu és o Deus de livramentos. Eu sinto a Tua presença aqui. Esta pessoa também sente. Por isso agora, Pai, que eles descansem na Tua palavra. E quando o dia amanhecer, nada melhor do que um dia após o outro. Nada melhor do que um dia depois de perturbações, depois de tantas tribulações, um dia de paz, de alegria. Deus, esta pessoa não vai ser destruída. Pelo contrário, Deus, toda a ferramenta preparada contra esta pessoa não vai prosperar. Seja espiritual, seja material, seja enfermidade, seja lutas, não vai prosperar. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu oro, porque o Senhor trabalha na justiça. Que possamos ser como Daniel, não ser produto do meio desse mundo corrupto, não, mas termos íntegros, fiéis, sinceros, crentes, de oração. E assim a vitória será grande. Eu oro e te abençoo. Sinta a mão de Deus e a presença dEle contigo nesta luta. Em nome de Jesus. Assim eu te abençoo. Se você crer, diga amém. Levante a mão direita para o céu. Pai, em nome de Jesus eu abençoo estas mãos. Quando nós sairmos daqui agora, após esta oração, passarmos na fila da unção, ao sairmos da porta para fora, cubra-nos com Teu sangue e nos livra de todos os males. Os que vão a pé, de carona, de moto, de bicicleta, cubra com Teu sangue, Deus, e faz um milagre na vida do Teu povo. Que esta palavra seja um divisor de águas, de um novo tempo nesta família e neste coração. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém. Aí eu digo assim: se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o nosso pastor. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo na fé, e ele fugirá de vós. Aplauda o Senhor. Algumas pessoas que ouviram esta palavra aqui vão ser tirados de covas amanhã. Amanhã fala de futuro. Toma posse disso. Faça umas filas nas laterais. Cumprimente pelo menos 3 pessoas com a paz do Senhor. Você vai receber a unção para você voltar para a sua casa. Em nome de Jesus. Tá? Nós vamos descer ali para fazer a unção com vocês, tá? Os pastores, vá atendendo, por favor, aí.
escutar e abrir a minha porta e esperar o meu amado chegar. Quando ele chegar, vou convidá-lo para entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado a ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Isso é tudo que preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado a ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa, entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Minha casa é seu lugar. Mão pro céu, pede para Deus fé, 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 me enche do dom